Então, o tema de hoje a gente vai falar sobre cavernomas. Os cavernomas, também chamados de angioma cavernoso, angioma cerebral ou até às vezes de hemorroida cerebral, são malformações vasculares, são hamartomas vasculares benignos que consistem em canais vasculares sinusoidais irregulares de paredes finas, sem parênquima neural no interior da lesão e que pode às vezes apresentar hemorragias, calcificações e tromboses dentro dessa malformação vascular. Quais são os aspectos patológicos do cavernoma? São formados por canais vasculares revestidos por células endoteliais com pouco tecido elástico entre elas. Não tem camada muscular lisa dele é ausente. É caracterizado pela deposição de hemosiderina ao redor da lesão, caracterizado pela ausência de parênquima cerebral e de artérias do interior da lesão, e a presença das cavernas, que são preenchidas por sangue em vários estágios de evolução: hemorragia mais aguda, calcificação, trombose, tudo isso. E na microscopia eletrônica a gente vai mostrar também um intervalo anormal das tight junctions. Ela não vai ter as tight junctions bem definidas, a gente vai ter uma célula endotelial mais alargada, não é aquela célula endotelial justaposta, e isso é o que vai permitir o sangramento da lesão. É comum ser descrito como um formato de amora a lesão do cavernoma. Aqui uma imagem de grande aumento de uma lesão de cavernoma, mostra aí um número grande de vasos cheios de sangue, com paredes finas, paredes delgadas, com espessura de vênula ou capilar, que não tem nenhum tecido nervoso entre eles. Aqui uma imagem de maior aumento, que mostra a imagem de um trombo organizado dentro de um cavernoma, mostrando também aqui estágios também de um trombo com recanalização, e às vezes também pode ter áreas de calcificação, mostrando sangue em vários estágios de formação. Aqui uma imagem também de maior aumento, com o objetivo de mostrar a deposição de hemosiderina na região em volta da lesão vascular do cavernoma. Em relação à epidemiologia, o cavernoma corresponde a 5 e 13% das malformações vasculares do sistema nervoso central. A prevalência dele na população é de 0,02 a 0,013% da população. A maioria dele é supratentorial, entre 50% e 85% dos casos. São múltiplos em 23% dos casos, são raros na medula, e é mais comum cavernoma solitário, 80% dos casos, 20% múltiplos. Em relação a fatores genéticos, a gente tem dois tipos, o cavernoma esporádico e o cavernoma hereditário. 80% deles são esporádicos, 20% são hereditários. Hereditários tem 3 subtipos. Subtipo 1, relacionado ao gene CRIT1, subtipo 2, relacionado ao gene MGC4607, e o subtipo 3, relacionado ao gene PDCD10. Os cavernomas múltiplos são mais comuns nas formas familiares, e a radioterapia às vezes é tratada como fator de risco para a formação de cavernoma. As formas hereditárias geralmente são formas mais agressivas, com lesões múltiplas, e tem uma maior taxa de sangramento do cavernoma. Aqui uma imagem T1, cavernoma hereditário na mutação do PDCD10, subtipo 3. Subtipo 2 relacionado ao MGC4607 e o subtipo 1 ao CRIT1. Em relação à localização, 70% supratentorial, 25% infra, 5% na medula. Em relação a manifestações clínicas, convulsão é uma manifestação clínica comum,
pode acontecer em até 60% dos casos. A característica da convulsão do cavernoma é ser refratária a tratamento clínico com o passar do tempo. Déficit neurológico progressivo também pode ocorrer. Hemorragia vai acontecer em 20% dos casos de cavernoma. É importante a definição de hemorragia, que é definida como um sangramento extralesional, sintomático e que seja radiologicamente comprovado. Hidrocefalia também pode ocorrer em até 50% dos casos. Em relação às hemorragias, os cavernomas são propensos a sangrar, a ter pequenas hemorragias recorrentes, mas que raramente são devastadoras. A taxa de sangramento é de 2-3% ao ano. E o fator de risco para sangramento é gestação e sangramentos com mais de 10, e lesões cavernomatosas, cavernomas com mais de 10 milímetros de tamanho. Então o fator de risco é mulher no período gestacional e tamanho maior do que 10 milímetros. O diagnóstico é feito com imagem, tomografia de crânio vai mostrar para a gente uma lesão isodensa ou até hiperdensa focal. A lesão hiperdensa pode ser hiperdensa pela presença de hemorragia recente ou pela presença de calcificação. É uma lesão que tem pouca captação de contraste, o cavernoma. A tomografia de crânio ela tem uma baixa sensibilidade, às vezes ela omite lesões e tem uma baixa especificidade, podendo confundir o diagnóstico às vezes com tumores ou com hemorragias intraparenquimatosas. Aqui é uma tomografia de crânio que mostra para a gente uma massa de contorno lobulado, uma massa parcialmente calcificada, tem pouco edema perilesional, tem pouco efeito de massa, mesmo sendo uma lesão grande, né? Não costuma ter edema lesional e não costuma dar efeito de massa também. Na sequência de T2 a gente vai achar esse núcleo pontilhado que vai ser circundado por um halo de hipossinal. Tem um halo de hipossinal na lesão, que vai corresponder à área de deposição de hemosiderina do cavernoma. Às vezes, por conta de hemorragias repetidas, vai acontecer essa deposição de hemosiderina ao redor da lesão, que é bem vista na sequência de T2. E não tem o edema perilesional, como eu já disse, também na ressonância a gente não tem edema em volta da lesão. Aqui a imagem da ressonância que mostra o halo de hipossinal pela deposição de hemosiderina ao redor da lesão, visto melhor aqui outra lesão também, e o aspecto de pipoca da lesão, com vários sinais vistos na ressonância. Aqui a comparação de 3 sequências, sequência T1, T2 gradiente eco e flare. O gradiente eco vai ser a sequência que melhor vai ver a região de halo de ausência de sinal ao redor da lesão do cavernoma. Aqui é a mesma lesão nas 3 sequências, aqui a gente vê melhor o halo de hipossinal é no T2 gradiente eco. A angiografia no cavernoma não é necessária, não ajuda muito no diagnóstico. Ela pode ser útil para diagnóstico diferencial, para identificação de outras malformações vasculares. Mas para o cavernoma a angiografia não tem muito valor. O cavernoma é uma malformação vascular que tem fluxo lento e por isso a angiografia não funciona bem com o cavernoma. Em relação ao tratamento, a gente tem a opção de acompanhar o doente, tratamento conservador, fazer cirurgia e também tem a radiocirurgia como opção, né, que é bem menos utilizada. Quando a gente acha uma lesão incidental, assintomática, o tratamento pode ser expectante com imagens seriadas durante o período de 2-3 anos, com o objetivo de descartar episódio de sangramento,
tanto sangramento subclínico e recorrente. Então, tratamento conservador na lesão assintomática, no período de 2 a 3 anos. As indicações de cirurgia são casos que tenha hemorragia prévia, né, maior do que 2 vezes, sangrou e sangrou de novo, já vira indicação cirúrgica. Depende também da localização da lesão, tem que ser uma lesão acessível, que tenha sintoma, que tenha déficit focal, que tenha hemorragia, seja sintomática, que dê convulsão, é outro critério de indicação cirúrgica também, convulsão de difícil controle. A convulsão responde melhor quando ela é abordada precocemente. Em 80% dos casos que a gente faz a ressecção completa do cavernoma, o paciente fica livre das convulsões, tendo aí uma boa resposta. Outra indicação cirúrgica é o paciente que tem piora progressiva com deteriorização neurológica, e mulheres jovens com desejo de gravidez, às vezes também a melhor opção é fazer a cirurgia, porque quando entra no processo de gestação, a chance de sangrar é bem maior. No procedimento cirúrgico é importante a gente fazer a retirada daquele tecido de hemosiderina que fica adjacente ao cavernoma. O cavernoma ele tem uma associação importante com o angioma venoso. Se tiver angioma venoso presente, a gente não deve retirar o angioma venoso, porque ele pode representar a drenagem venosa daquela área. A gente tem que tentar preservar a drenagem venosa, preservando algumas anomalias vasculares ali. O sacrifício do angioma venoso pode gerar infarto venoso. Existe uma preferência pela microdissecção, pela abordagem transsulcal. Inicialmente é feita a redução da lesão através de coagulação com bipolar, e depois a gente faz a exéresis da lesão quando a gente forma a pseudocápsula do cérebro gliótico adjacente. A lesão costuma ter essa pseudocápsula, que oferece para a gente um plano de clivagem para tirar a lesão. Nos casos onde a gente tem cavernomatose difusa do parênquima, o tratamento cirúrgico é reservado para as lesões mais sintomáticas. E é importante salientar também que nos casos familiares, mesmo após a ressecção radical da lesão, a lesão pode reincidivar. E nos casos em que tem cavernoma que geram hidrocefalia, por exemplo, os cavernomas raros da glândula pineal, a prioridade nesse caso seria fazer a derivação do sistema ventricular. Um desafio do tratamento do cavernoma é o cavernoma de tronco. Geralmente o cavernoma de tronco ele se manifesta clinicamente por déficit neurológico focal agudo, com a clínica de surto e remissão, parecido até com esclerose múltipla, e ele tem uma taxa de sangramento maior do que o cavernoma supratentorial, é mais agressivo a taxa de sangramento dele. A indicação cirúrgica do cavernoma de tronco são aqueles que são ressecáveis, que tem uma localização tem uma lesão mais exofídica, que atingem a superfície pial. Nos casos também que tem a deteriorização neurológica rápida, que tem hemorragia que extravasam a cápsula da lesão com efeito expansivo, também são indicações cirúrgicas. Uma opção de tratamento que vem aparecendo recentemente na abordagem do cavernoma é a radiocirurgia. O princípio da radiocirurgia não é remover o cavernoma, mas sim provocar trombose da lesão. A radiação da célula endotelial vai provocar a liberação de fatores de crescimento, vai gerar hiperplasia de célula muscular lisa e de fibroblasto, que vai gerar oclusão do lúmeno capilar e gerar trombose da lesão. Outro mecanismo também seria a necrose por coagulação. A indicação da radiocirurgia seria basicamente uma lesão inacessível profunda, presença de hemorragia puntiforme e presença de cavernomas múltiplos. O objetivo final do tratamento é gerar trombose do cavernoma, que demora em média 2 a 3 anos para acontecer. É demorado.
O que se tem hoje é que às vezes a radiocirurgia possui resultados piores do que a própria história natural do cavernoma. Além disso, no longo prazo, os efeitos da radiocirurgia podem ser deletérios, trazendo mais malefício ao doente do que benefício. Algumas referências elas até não indicam a realização de radiocirurgia. No pós-operatório, a gente tem que fazer um acompanhamento com 3 meses com a ressonância magnética. Em relação ao prognóstico, os cavernomas podem ser completamente removidos e com isso o risco de hemorragia adicional e de crescimento da lesão vai ser eliminado quando a gente tem a ressecção completa de uma lesão única, deixando o paciente quase que praticamente curado da condição.